Bom dia, alunos. Nós vamos começar aqui, então, a parte 2 do estudo dos gases. Vamos recapitular, então, a parte 1, no qual a gente terminou verificando o trabalho de Avogadro, né? Então, Avogadro havia mais ou menos sintetizado o trabalho até então sido realizado sobre o estudo dos gases, afirmando que, mantendo-se a pressão atmosférica em uma atmosfera, mantendo-se a temperatura de qualquer gás, né, de 1 mol de gás em 0 graus Celsius, o volume que esse gás deveria ocupar seria de 22,4 litros. Então foi esse o trabalho dele e que valeria para qualquer gás. Então vamos dar uma estudada sobre esse assunto. Então o que nós estamos verificando aí? Que a natureza está nos mostrando que existe uma constante, né, uma relação constante entre pressão, volume e temperatura dos gases. E aí a gente vai concluir esse vídeo vendo o que a natureza está mostrando para nós aí, né? Então, quando a gente fala assim, a pressão de uma atmosfera, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Então, foi convencionado que no nível do mar, a pressão que a atmosfera faz é de uma atmosfera. Então, à medida que você vai subindo, montanhas, planaltos, coisa e tal, a coluna de ar sobre nós vai diminuindo, portanto a pressão vai diminuindo. Então a pressão diminui com a altitude. E considerando que a maior parte da superfície do planeta está no nível do mar, a gente considera então que a pressão padrão é a pressão no nível do mar. É claro que isto é uma forma de medida, só que a gente já viu, né, que Torricelli fez a primeira medida de pressão atmosférica, né, que dava a pressão que o ar exercia no nível do mar era de 76 milímetros de mercúrio, ou seja, uma coluna de 76 milímetros de mercúrio, coluna vertical, óbvio, exerce a mesma pressão que a coluna de ar da atmosfera. Com isso, é possível determinar a pressão atmosférica em newtons por metro quadrado. E aí saber exatamente um valor mais físico, né, do que dizer simplesmente uma atmosfera. Avogadro também colocou lá que deveria estar na temperatura de 0 graus Celsius. Então ele escolheu uma temperatura. Vamos escolher a temperatura, 0 graus. Né? Bota no 0 graus e vamos medir o volume de 1 mol de gás. Eu dei o valor do mol do gás, que era 6,022, 14076, né, a última medida aí de 2019. E essas medidas elas vão ficando cada vez mais precisas conforme vão sendo feitos diversos estudos a respeito dela, né? Então nós estamos hoje, né, em 2020, com a última definição de mol. Mas nós vamos continuar usando 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então vamos fazer um entendimento melhor sobre essa questão de mol, né? Então, vamos pensar assim, de onde vem essa conversa, ou como a gente pode começar a discutir isso? Imagina um átomo mais simples, o hidrogênio, né? O elemento mais simples, o hidrogênio. O átomo do hidrogênio tem um próton e um elétron. O elétron é 1876 vezes mais pequenininho, menor massivo do que o próton. Então a gente despreza a massa do elétron, pensa apenas na massa do próton. E a gente vai contar a massa dos prótons. Então a gente representa como número de massa, né? Número de massa a gente põe a letra A maiúscula. Ela consta praticamente do número de, a princípio, né, o número de prótons, que se o hidrogênio tem um próton, ele tem massa, número de massa 1. E aí definia-se que a massa atômica dele seria 1. Tá bom. Passando para o... Então vou colocar aqui, hidrogênio. Número de massa dele é 1. E a massa atômica dele... A massa atômica do hidrogênio é 1. 1 unidade de massa.
Aí pega o hélio. O hélio, ele na verdade tem 2 prótons. Então a carga elétrica dele é de 2 prótons, só que a massa atômica dele é 4 vezes a massa do hidrogênio. Então a massa dele é 4 vezes a massa do hidrogênio. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, se ele só tem 2 prótons, por que ele tem um número de massa 4? Então já tinha esse problema. Então ele tinha um incremento aí que dobrava a massa dele. E à medida que você vai pegando outros núcleos, vão dando outros incrementos. Até que perceberam que se poderia pensar o seguinte: esses incrementos era um múltiplo da massa de um próton. Então deveria ter um elemento, uma partícula no núcleo do átomo que tinha massa praticamente igual a do próton, só que não tinha carga. Então não conseguia se determinar por campo elétrico, né, experiências elétricas, porque ele não tinha carga elétrica. Mas tinha massa, e a massa dele era praticamente igual a do próton. Hoje a gente sabe que não é, mas a princípio é igual a do próton. Então o que tinha aqui no hélio seriam 2 prótons e 2 dessas partículas que passaram a ser chamadas de nêutron, já que não tinha carga elétrica. 2 prótons e 2 nêutrons, por isso estava 4. No caso do óxido, então o número de massa fica sendo o número de prótons mais o número de nêutrons, que são os chamados de núcleons, né? Partículas que compõem o núcleo. Tá, então o número de massa acabava sendo praticamente a massa atômica do elemento. Massa atômica do hélio, 4 unidades de massa atômica. Isso vai indo. O carbono, por exemplo, tem 12 núcleons, massa do carbono, 12 unidades de massa. E aí, mais recentemente, padronizou-se que esse número aqui vai ser um múltiplo da massa atômica do carbono. Então, massa atômica do carbono passou a ser a referência, tá? Não simplesmente contar esses 2 elementos aqui. Mas essa precisão, para nós aqui, não ajuda em nada, né? Para nós aqui, a gente continua contando aqui o número de núcleons que tem lá dentro, vai dar para nós o valor. Então, o oxigênio, 16, tem 8 prótons, né? Por que você sabe que tem 8 prótons? Porque tem 8 nêutrons. 8 nêutrons, tem 8 elétrons. Então ele tem 8 prótons. Tá, 8 prótons. Só que a massa dele é 16, então ele tem 8 nêutrons. Então é 8 mais 8, 16, está lá. Massa do oxigênio, 16 unidades de massa. Bom, agora vamos pensar esse negócio em uma escala grande. Então vamos supor assim, né, a ideia do Avogadro. Vamos supor assim, se eu tiver 1 grama, exato, 1 grama de oxigênio. Mas não vai ser esse oxigênio, vai ser o oxigênio molecular. Então, o oxigênio molecular é 2 vezes 16, 32. Então, a massa do oxigênio é 32 unidades de massa. Essa massa aqui a gente tem que representar de outra forma, porque ela é uma coisa determinada, específica. Não é uma massa que eu posso escolher o valor, é uma massa específica. Então, a gente começa a mudar esse M para um M maiúsculo. E passa a chamar isso de massa molecular. Esse aqui também, esse aqui também. Então, a massa molecular do oxigênio vai ser de 32 unidades de massa atômica. Se eu pegar exatamente 32 gramas, né, uma massa genérica de 32 gramas de oxigênio molecular, e dividir pela massa atômica do oxigênio molecular, o que eu vou ter? Vou ter 32 dividido por 32 igual a 1. Esse 1 vai ser o mol.
Então, 1 mol, ele é a quantidade de partículas que eu estou estudando que compõem 1 grama daquela substância. Então, 1 grama, né? Isso aqui é 32 unidades, aqui é grama. Então aqui é grama por unidade. Então 1 grama de oxigênio molecular, né? Exatamente 1 grama, vai ter 32 unidades de partículas. Então, o mol vai ser o seguinte, a quantidade de partículas que está lá dentro. Se eu pegar 1 mol disso e arrebentar os 2 oxigênios, eu quero agora oxigênio separado. Então eu vou ter 1 mol, vou ter 2 mols, na verdade, separados de oxigênio. Ou um único mol das 2 moléculas juntas. Então, o mol está contando a quantidade do que eu estou medindo. Se eu estou medindo o elemento, como são cada molécula de 2 elementos, eu vou ter 2 mols. Mas se eu estiver contando a molécula que é composta por 2, eu vou ter 1 mol, ok? Então tem que deixar claro isso daí. Aí quantas partículas vai ter? 6,022, 10 a 23 partículas ou unidades elementares daquela molécula, tá bom? Daquela substância medida. Para a gente representar mais legalzinho isso, eu vou fazer assim, eu vou apagar isto. Vou colocar aqui o seguinte, a massa molecular do hidrogênio é 1 grama por mol, ok? A massa molecular do oxigênio atômico é 16 gramas por mol, ok? Agora, se eu compuser uma molécula de água, então eu vou ter a massa molecular de uma molécula de água, H2O. Então eu vou ter 2 vezes 1 mais 16. Eu vou ter 18 gramas por mol. Como a gente sabe que a unidade de massa, né, grama, quilograma, é baseado no volume da água, 20 graus Celsius, na temperatura de 20 graus Celsius, a gente tem que 18 gramas de água correspondem a 18 mililitros de água. Então nós vamos fazer aqui uma demonstraçãozinha, ok? Então requer aqui uma pausa. Bom, gente, aqui eu tô com um bekerzinho, tá? Vocês veem aqui a medida de 20 mililitros, é a mínima. E aqui eu tenho uma balança. Então eu vou colocar o bekerzinho aqui e ligar a balança, que ela vai começar com 0 a partir do peso desse bekerzinho. E aí eu vou colocar, vamos ver, olhando aqui, eu tenho nesse aqui 10 mililitros de água. Tá marcando 9 ali, ó. E aqui eu tenho mais 8 mililitros de água. Provavelmente a precisão minha na tomada aí, né, acabou faltando 1 grama aí de água, tá vendo? Tá marcando 17 gramas de água. Mas 18 gramas de água, vamos ver se tem um restinho aqui ainda. Não, 18 gramas de água correspondem a exatamente 1 mol de água. Então agora a gente levanta o bekerzinho. Virei não para mostrar o beker. Então, aí um beker, olha lá, 18, não tá dando para ver, né? Aí, ó, tá com menos de 20, 18 gramas de água. Então, isso aqui é 1 mol de água, gente. Então, 1 mol é uma quantidade muito grande. Quando a gente fala, quando tá falando de gás, né? 22 litros de gás. Mas para o líquido, olha o pouquinho que deu 1 mol de água. Agora a gente dá mais uma pausa. Bom, continuando então a nossa aula.
A gente já entendeu direitinho o que é um mol, né? E o que seria, né? Então, por exemplo, você pegou uma quantidade de 18 gramas, aliás, 32 gramas de oxigênio. Como é que se conseguiu isso? Conseguiu fazendo uma eletrólise da água, por exemplo. E aí pega um balão cheio aí com 32 gramas 32 gramas de água e leva isso aonde? No nível do mar, resfria isso para 0 graus Celsius e vai lá, 22,4 litros. Então, essa relação, né, levou à seguinte questão: o que a natureza está comunicando para nós? Então, vamos olhar do ponto de vista do Avogadro. É constante, vamos chamar por R, a constante que nos diz que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura do gás para cada mol de gás, né, para cada 1 mol de gás, vamos ter um valor fixo. Então vamos ver quanto vale esse valor R aqui. Pressão, 1 atmosfera, beleza. Volume, 22,4 litros. Divide, temperatura 0 graus Celsius, não pode, 273 graus, 273 Kelvin, né? E 1 mol. Bom, fazendo esta conta, isso vezes isso dividido por isso, você vai encontrar 0,082. Mas qual que é a unidade disso? Então vamos olhar para a unidade. Atmosfera litro por mol Kelvin. E a pergunta é, o que é isso? Ninguém sabe explicar o que é isso daí, né? É uma constante. Só que a gente tem que entender que essa constante tem que ter uma informação para nós, né? Então vamos pegar isso aqui e vamos colocar nas unidades padrão do Sistema Internacional. Então esse R vai ser uma atmosfera. Então a gente coloca 1,013 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Ou seja, força por área. Isso é pressão. Vezes 22,4 litros. Mas litros não vale, tem que ser metro cúbico. Então, cada litro é 1 milésimo de metro cúbico. Então, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Dividido 273 Kelvin, 1 mol. Bom, fazendo essa conta, R vai ser igual, praticamente, né, isso vezes isso dividido por isso. Aí você tem aqui, ó, menos 3 com 5 vai dar 2 positivo, né? Então é só multiplicar depois por 100. Chegamos a 8,31. Ok? Mas o que? Newton metro cúbico sobre metro quadrado. Então, metro cúbico dividido por metro quadrado vai dar metro a primeira. Newton vezes metro a primeira é joules. Por Kelvin. Mol é quantidade, então por Kelvin. Kelvin é a unidade de temperatura, portanto, estado de agitação das partículas, ou seja, estado de energia das partículas. E Joule é energia. Então, o que essa coisa toda está mostrando para nós é que, mexendo nas características do gás, ele tende a conservar seu estado de energia. Então, isso aqui é uma prova da lei da conservação da energia, que ela está presente em toda a física. Tá? Então, isso foi a grande descoberta e que, portanto, vai dar um impulso aí para surgir toda a termodinâmica, todo o estudo da termodinâmica, que vai ser, né, nossa próxima aula. Eu tenho aqui para deixar para vocês uma tarefa que eu vou ter que descrever ela direitinho lá no programa, né, da escola, que é justamente para você trabalhar em cima aí desses conceitos que foram trabalhados aí sobre mol, tá, e energia, conservação de energia, tá bom? Então até lá, tchau, tchau.